Neste momento, pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional por Mirla Muniz Rebouças na voz e no triângulo, Alberto Salles Noanho no contrabaixo. Canto as fulô e os abroio, com todas as coisas daqui. Pra toda parte que eu olho, vejo um verso se bulir. Se às vezes andando nos vales, atrás de curar meus males, quero reparar pra serra. Assim que eu olho pra cima, vejo um dilúvio de rima caindo em riba da terra. Cante lá que eu canto cá, Patativa do Assaré do Ceará. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, puras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais
mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, das filhas deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, faleceu em 29 de janeiro Adriana Dias, colaboradora do grupo de transição do governo Lula. Gostaríamos de recordar a cientista, pesquisadora e doutora em antropologia social. Adriana foi defensora dos direitos humanos, integrou a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e coordenou a Associação Vida e Justiça de apoio às vítimas da Covid-19. Pedimos neste momento uma salva de palmas em homenagem a Adriana Dias. Com a palavra, a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado e integrante da coordenação executiva do Conselho de Participação Social do Gabinete da Transição, Simone Nascimento. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, guerreiras e guerreiros dos movimentos sociais brasileiros. Bom dia, ministro Márcio Macedo. Eu sou Simone Nascimento, minha autodescrição é de uma mulher negra, cabelos cacheados, calça branca e camiseta amarela do Movimento Negro Unificado, mas o coração está pulsando uma fala ainda mais coletiva do Conselho de Participação Social do Gabinete de Transição Governamental, que foi constituído por 62 movimentos populares, organizações da sociedade civil, fóruns e espaços de articulação política e social representativos da diversidade das lutas dos direitos do povo brasileiro. Estivemos aqui no 1º de janeiro, numa posse histórica do presidente Lula. Também estivemos e continuaremos nas ruas em defesa da democracia no Brasil, pois nenhum golpista deve ser anistiado. Sem anistia. Presidente, ministro, o Brasil precisa continuar seguindo esses rumos da democracia, como vimos na revogação do decreto que impunha restrições e limites à participação popular aos órgãos colegiados, tais como os conselhos nacionais, revogados pelo senhor
no primeiro dia de governo. Hoje, 30 dias depois, voltamos aqui, nós, sociedade civil organizada, que representa milhões de pés fora da institucionalidade, para ver 2 importantes atos do senhor presidente para a história do Brasil. A criação do Conselho de Participação Social e do Sistema de Participação Interministerial. Isso porque, sem participação popular, não poderemos reconstruir e constituir a democracia no Brasil. Esperamos que o Conselho seja um espaço de diálogo efetivo e constante com o senhor e o ministro, e que o sistema de participação social interministerial seja um canal de escuta permanente para fazer com que as nossas reivindicações sejam ouvidas, que as necessidades da classe trabalhadora, representada pelos movimentos que integrarão o Conselho, se tornem realidade. Senhor presidente, o senhor conhece o DNA do povo brasileiro. É um DNA de muita luta e há muito a ser feito de norte a sul do Brasil. Por isso, esperamos ver ainda outras reivindicações do relatório de transição serem concretizadas. Queremos ajudar essa reconstrução do futuro. Por isso, queremos muito e sonhamos muito realizar os mutirões nacionais para o enfrentamento das questões sociais urgentes, como a fome, a vacinação, a evasão escolar, o combate ao genocídio do povo negro e do feminicídio das mulheres. A inovação no processo de participação social, comunicação, cultura e educação popular existentes, para aprimorar o mecanismo de participação direta, federativa e territorial na cidade e no campo. Um orçamento efetivamente participativo, que, como o senhor disse, coloque o povo dentro das prioridades governamentais. O que só será possível com a revogação do teto de gastos, que até mesmo a ONU criticou como um absurdo do último governo. As centenas de representantes populares presentes aqui hoje, no Palácio do Planalto, é a expressão da luta em defesa dos direitos do povo brasileiro e da participação popular. É o desejo da sociedade de enraizar e fortalecer a democracia e de produzir sínteses que apontem para um projeto de país que garanta direitos e promova o desenvolvimento com justiça social, racial e ambiental. Nós estamos aqui hoje para dizer democracia sempre. Muito obrigada. Neste momento, convidamos ao púlpito o coordenador da Central de Movimentos Populares e integrante da Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim. Olá, ministro Márcio, presidente Lula, Janja, todos os meus companheiros que estão aqui. Foi muito gratificante participar do governo de transição. Foi muito gratificante participar da nossa festa da posse, coordenada pela nossa querida Janja. Foi muito triste os atos golpistas do dia 8 de dezembro. Nós ficamos muito contentes quando o movimento sindical recentemente ocupou aqui, representando o Fórum das Centrais Sindicais e de outras entidades, mas eu quero colocar aqui da minha alegria que após a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, é a primeira vez que a maior diversidade da representação do povo brasileiro adentra aqui no Palácio do Planalto, e isso deve ser orgulho do povo brasileiro, para dizer que basta, que chegou a hora
das políticas públicas e do destino da nação ser decidido apenas pelas elites, ser decidido apenas pelos aqueles que usurparam da riqueza construída pelo Brasil. Participação popular nós queremos para decidir para onde vai os recursos que o povo brasileiro contribui com o seu trabalho. Participação popular deve ser compreendida para, a cada programa de governo que será decidido, anunciado, terá que ter a participação popular. Nós não admitiremos mais que os destinos, que as políticas públicas, que os programas de inclusão social seja decidida apenas pelos salões, seja decidida apenas pelos interesses privados, mas que tenham interesse público, coletivo e o DNA do povo brasileiro na participação popular. Portanto, é muito simbólico, presidente Lula, esse ato hoje, liderado pelo ministro Márcio, para a assinatura desse decreto de participação social. Uma participação popular e social que vai além das conferências e dos conselhos, que são muito importantes a serem retomadas, mas uma participação popular que saia da academia, que saia da cúpula dos nossos movimentos e que vá para os territórios, vá para as bases, que atinja os mais diferentes cantos e periferias desse país, para dar voz ao povo, à classe trabalhadora, para que ao longo dos 4 anos do nosso governo, a gente tenha de fato construído melhores condições de vida, mas também para além do pão e do circo, nós precisamos gerar consciência política e organização social, para de uma vez por todas, nós vencemos o Bolsonaro, mas a nossa tarefa é vencer o bolsonarismo, é vencer o genocídio. Viva a participação popular! Viva a pluralidade dos movimentos! Vamos à luta! Bolsonaro nunca mais! Viva a democracia! Acompanhamos agora as palavras da coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e integrante da Frente Povo Sem Medo, Vitória Genuíno de Moraes da Silva. A luta é pra valer! A luta é pra valer! Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, povo! Obrigada. Bom dia a todas e bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de saudar o presidente Lula, que tem a honra de dizer que é meu conterrâneo lá de Pernambuco, ministro Márcio, Janja, toda a companheirada que está compondo a mesa. Como apresentada, eu sou Vitória Genuíno, coordenadora nacional do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Para nós, do MTST, é importante que seja reconhecido o esforço do governo, ainda no primeiro mês de trabalho, em fortalecer e dar visibilidade à atuação dos movimentos sociais. A manutenção do Conselho de Participação Social e a criação do sistema de participação interministerial é uma resposta vitoriosa a todas as experiências construídas por esses movimentos, que aqui estão, inclusive ao longo do tenebroso processo que a gente enfrentou durante a pandemia da Covid-19. O Minha Casa Minha Vida Entidades, as cisternas no semiárido, as cozinhas solidárias que distribuem centenas, toneladas de alimentos por esse país, são a prova de que a participação do povo é quem dá o tom de quão popular é o governo. E é isso que nós vamos cobrar nesses próximos 4 anos. Presidente, seguiremos nas ruas para lhe apoiar e para combater o golpismo que ainda rodeia esse país. Mas também iremos para a rua para lutar para que as pautas e demandas do nosso povo sejam priorizadas no seu governo. Nós e todos os movimentos aqui presentes estamos à disposição para reconstruir o nosso país.
Continuaremos com os nossos pés prontos para ocupar quantas vezes for necessário cada canto desse Brasil, de norte a sul. Aqui está o povo sem medo de lutar. Obrigada. Está o povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Neste momento, convidamos ao púlpito a secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e representante neste ato da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, Romy Benck. Bom dia a todos, todas e todes. Bom dia especial ao nosso querido presidente, ao ministro, à nossa querida Janja, que muito nos orgulha por nos representar enquanto mulheres. E eu gostaria de começar os meus 3 minutos de fala convidando vocês a alterarem uma frase que está escrito ali na rosa, que é o seguinte: Brasil, urgente, Lula é presidente. Vamos lá? Brasil, urgente, Lula é presidente. Lula é presidente. Eu trago a palavra da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, que nesses anos de ausência de democracia tem lutado fortemente contra a criminalização dos movimentos sociais e das organizações não governamentais. Quando começaram a nos criminalizar, nós nos organizamos para a elaboração do marco das organizações da sociedade civil, o MIROSC, porque nós fizemos um trabalho sério. Quando há organizações não governamentais que não realizam o seu mandato, é necessário, sim, que elas sejam fiscalizadas e prestem contas. Mas as organizações no âmbito da ABONG, historicamente, estão comprometidas com o marco legal das organizações não governamentais. Ao longo desses anos antidemocráticos, nós lutamos fervorosamente por uma democracia antirracista, por uma democracia anti-LGBT-fóbica, por uma democracia feminista e por uma democracia da diversidade religiosa. E, nesse sentido, como integrante do Conselho Nacional de Igrejas e também do Movimento de Diálogo Interreligioso e do Movimento Ecumênico, eu reforço a necessidade e a urgência de nós retomarmos o princípio da liberdade religiosa nos marcos da laicidade do Estado. Não é possível permitir que a liberdade religiosa seja instrumentalizada para fortalecimento da cultura e dos discursos de ódio. Nesse sentido, no âmbito do Conselho de Participação Popular, nós nos colocamos firmemente, nos comprometemos firmemente para o fortalecimento desses valores de uma liberdade religiosa firmemente alicerçada também na promoção e defesa dos direitos de meninas e mulheres, na promoção e defesa de direitos da população LGBTQIA+, e na promoção da diversidade cultural e religiosa que formam o nosso país. Muito obrigada. Com a palavra, a juíza federal integrante da Associação de Juízes para a Democracia, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e da Coordenação da Coalizão em Defesa da Democracia, Cláudia Maria Dadico. Bom dia, guerreiros e guerreiras.
Bom dia, presidente Lula. Bom dia, Janja. Bom dia, ministro Márcio. Em nome de quem saúdo todas as autoridades aqui presentes. Há tempos, estão despejando mercúrio no rio da democracia brasileira. Há tempos, as barragens de contenção dos rejeitos do autoritarismo estão sendo fragilizadas, ameaçadas e atacadas. Muitos foram os que negaram vacinas para imunizar a democracia brasileira contra o vírus do fascismo. Cada uma das entidades e das pessoas aqui presentes testemunhou a seu modo e da sua perspectiva os ataques que a democracia brasileira sofreu e vem sofrendo desde o ano de 2016 ao golpe de Estado contra o governo da presidenta Dilma Rousseff. Cada uma guardará em sua memória pensamentos, emoções, preocupações, ansiedades, lágrimas, indignação ao ver milhares de vidas perdidas em vão, direitos sociais e políticas públicas duramente conquistados serem simplesmente devastados e transformados em terra arrasada, vitimizando, como sempre, exatamente aquelas pessoas que mais precisam da proteção do Estado. A história também registrará com justiça as ações e a atuação de cada um e cada uma nesses tempos em que ninguém podia soltar a mão de ninguém. A Associação Juízes para a Democracia, uma associação que reúne juízas e juízes comprometidos com o Estado democrático de direito, não se furtou às suas responsabilidades históricas. Denunciamos o golpe contra a presidente Dilma, a prisão política do presidente Lula. Estivemos presentes à vigília Lula livre. Denunciamos a prática do lawfare como modalidade de guerra híbrida, na qual a participação do Poder Judiciário em todas as suas instâncias foi essencial. Daí a importância de agir com cuidado e muito critério nas novas nomeações. A AJD assinou, juntamente com outras entidades da sociedade civil, o pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro em razão da sucessão de crimes de responsabilidade por ele cometidos. Juntamente com as demais entidades da coalizão em defesa do sistema eleitoral, apresentamos representação contra o ex-presidente Bolsonaro, por crimes contra o Estado Democrático de Direito, ingressamos nas ações no Supremo Tribunal Federal, em que se postulou o passe livre nos dias da eleição, atuamos como missão de observação eleitoral e denunciamos no nosso relatório a inconstitucional atuação das Forças Armadas como tutela do processo eleitoral. Agora aqui estamos, integrando, juntamente com tantas e tantos companheiros e movimentos valorosos, a criação do Conselho de Participação e o Sistema Interministerial de Participação Social. Saudamos tal iniciativa porque entendemos que o conceito substancial de democracia não se contenta com mera aparência, com meras formalidades, apenas com uma participação popular figurativa, esporádica, limitada às ocasiões das eleições. Para que exista um verdadeiro Estado democrático e a sua versão verdadeiramente democrática, é indispensável que sejam garantidos canais de efetiva participação da sociedade, que as dores da população sejam valorizadas em suas necessidades e tudo aquilo que impede o gozo de seus direitos fundamentais e o acesso às políticas públicas. Com essa disposição, a AJD e a Coalizão em Defesa da Democracia está aqui para somar-se a esse grande movimento de reconstrução, com muita esperança, companheirismo e independência. Esperancemos democracia sempre. Muito obrigada. Senhoras e senhores, convidamos ao púlpito
O ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Obrigado. Bom dia, todas as companheiras, todos os companheiros que representam essa diversidade que é a representação das organizações do povo do Brasil. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Palácio novamente, depois de longos 4 anos. Vocês chegam e 6 anos, e agora vocês estão de volta ao Palácio do Brasil. Eu quero cumprimentar o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a companheira Janja Silva, meus cumprimentos aos queridos ministros e ministras de Estados que aqui estão. Eu quero agradecer pela deferência de todos vocês estarem aqui nesse ato em respeito à sociedade brasileira. Então, quero abraçar o ministro Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a ministra do Turismo, Daniele Carneiro, a ministra da Pesca, o ministro da Pesca e Cultura, André de Paula, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a ministra da Igualdade Racial, Arielle Franco, a ministra das Mulheres, Cilda Gonçalves, o ministro da Educação, Camilo Santana, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a ministra do Esporte, Ana Moser, o ministro da Cidade, Jader Filho, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eu fiz questão de elencar todos aqui pela demonstração dos ministros do presidente Lula com o povo brasileiro e com as organizações da nossa gente. Muito obrigado, queridos colegas e companheiros de trabalho. Eu quero cumprimentar a todas as deputadas, as senadoras, os deputados e senadores e demais autoridades. Queria agradecer aos meus colegas deputados, que hoje é meu último dia como deputado, né? Então, a partir do dia 1º, não sou mais deputado. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Queria abraçar vocês todos na pessoa da minha querida presidenta do meu partido, a companheira Gleice Hoffmann. Obrigado pela sua presença, Gleice, aqui. Cumprimento as e os protagonistas desse ato de hoje, a sociedade brasileira presente aqui na plateia e nesta mesa tão representativa de entidades e movimentos sociais. Como diz o poeta, vivemos um novo tempo apesar dos perigos. A poesia ganha sentido quando nos reunimos aqui para que o presidente Lula assine 2 decretos que possuem tanto significado no novo tempo inaugurado com a sua vitória nas urnas em outubro passado e consolidado com sua posse no dia 1º de janeiro. E para chegarmos neste dia que anuncia um novo tempo, precisamos fazer um breve resgate histórico. A cidadania é um dos 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, determinados no artigo 1º
da Constituição Federal de 1988. A cidadania compreende os direitos e deveres do indivíduo que vão muito além do exercício do voto e da possibilidade de ser votado. A partir de 2003, com a primeira vitória do presidente Lula, a cidadania ganha a expressão que lhe conferiu a Constituição da República. A participação social foi incorporada como um dos principais eixos do governo. Foi colocada em prática a ampliação do diálogo com os movimentos sociais, com as organizações da sociedade civil e com os cidadãos e cidadãs, especialmente pela criação, reformulação e ampliação dos mecanismos de participação social, como, por exemplo, as conferências e os conselhos nacionais de políticas públicas. Entre 2003 e 2016, foram criados ou reformulados 35 novos conselhos realizados no Brasil, 103 processos de conferências nacionais sobre diferentes temas, sendo que a maior parte deles foram debatidos pela primeira vez, como a Conferência das Comunicações, das Mulheres, Segurança Pública, Igualdade Racial e Juventude. A estimativa é de que mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras tenham participado das diferentes etapas das conferências no âmbito municipal, estadual e nacional. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, no seu primeiro governo, eu estava lá na ponta, eu era superintendente do IBAMA no estado de Sergipe, o meu estado, que o senhor me nomeou, e eu, sob a liderança da ministra Marina, participei das conferências do meio ambiente no meu estado e nos municípios. O desmonte da participação social em âmbito do governo federal começou com o COP de 2016, que destituiu uma presidenta legitimamente eleita e se acentuou em 2018 com a vitória do candidato da extrema-direita. O governo, que se encerrou em dezembro de 2022, destruiu, neutralizou ou desvalorizou o alcance de todo o Sistema Nacional de Participação Social, legado da Constituição de 1988, e implantado pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Isso se expressou já no começo do governo, no primeiro dia, com o decreto 9.759 de 2019, que extinguiu e limitou os colegiados, e se firmou por um meio de inexistência de conferências nacionais e ainda pela ausência de qualquer tipo de participação social na elaboração e no monitoramento dos instrumentos de planejamento orçamentário. Nos últimos 4 anos, não houve participação social alguma na presidência da República. Conferências e fóruns interconselhos. Cerimônia de assinatura de decretos que criam o Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial. Fique agora com a programação da TV Brasil. O senhor vai assinar esse decreto e lançar para o Brasil. Ou o esvaziamento do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, criado em 1981. A volta do Brasil ao mapa da fome e a uma situação de pária internacional em matéria ambiental são consequências diretas deste desmonte, com graves repercussões para a vida do nosso povo. O contraponto pode ser verificado, por exemplo, no papel relevante exercido pelo Conselho Nacional de Saúde, ao defender a vida contra o negacionismo que levou a quase 700 mil mortes por Covid-19 no nosso país, pela irresponsabilidade de um governante de plantão que estava lá. Ou pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao resistir a um governo autoritário e violento. Participação social é essencial para o Estado democrático de direito, a qualidade do serviço público e o exercício da cidadania.
Enquanto direito fundamental, a participação social deverá ser orientada pelo princípio da democracia direta, controle social e transparência, envolvendo de forma ampla os setores organizados e, principalmente, os mais vulneráveis que necessitam de uma atuação sensível do Estado. Desde a transição governamental, o governo eleito já deu mostras de que vai reverter esse quadro. Sob a coordenação da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, a quem rendo as minhas homenagens, foi criado o Conselho de Participação Social na transição governamental. Com a participação de 57 entidades e movimentos, deu sua decisiva contribuição em 2 relatórios para que o governo, nós, possamos reverter o triste quadro em que nos encontramos. E foi do encontro no dia 13 de dezembro de 2022, do Conselho de Participação Social com o presidente Lula, na transição governamental, que o decreto que cria o Conselho no governo foi gestado. Manter o Conselho foi ideia desse, que é um dos maiores líderes políticos do mundo e, para nossa sorte, o nosso presidente. Portanto, presidente Lula, o decreto que Vossa Excelência determinou que fosse feito está pronto. O Conselho de Participação Social será criado e presidido por Vossa Excelência. O Conselho vai reunir 68 representantes de movimentos e entidades em diálogo com o governo e a cada 3 meses se reunirá a cada 3 meses. Será certamente uma experiência muito rica. Assumi a Secretaria-Geral da Presidência da República com a missão de que ela será, e já é de fato, neste primeiro mês de trabalho, o órgão central da Política Nacional de Participação Social, espraiada pelos ministérios, impulsionando processos de caráter federativo e territorial. Para fim de gestão transversal da política de participação, foi criado pela medida provisória de reorganização da administração federal uma assessoria de participação popular em cada ministério, responsável pelo recebimento de demanda de todos os movimentos sociais, bem como pela gestão das instituições participativas relacionadas àquela pasta específica. Esses e essas assessoras e assessores serão referência para que a Secretaria-Geral atue de forma transversal na política de participação junto aos ministérios. Peço a especial atenção dos colegas ministros e ministras. Esses assessores e assessoras serão o ponto focal da relação do Ministério com a Secretaria-Geral da Presidência. Serão os interlocutores da Política Nacional de Participação Social em cada ministério, o que é muito importante para impulsionar o governo como um todo nesse importante objetivo. E precisam, senhores e senhoras ministros, serem servidores que, como disse o presidente Lula, gostem do povo e que tenham um compromisso com o povo. É disso que trata o outro decreto a ser assinado hoje, criando o sistema de participação social interministerial. Temos um imenso desafio pela frente. O desafio começa com a remontagem da engrenagem das conferências, dos conselhos, das audiências públicas, das plataformas digitais e mesas de diálogos, com a criação dos novos espaços de debates. Mas vai muito além deles. Depois de termos derrotado o Bolsonaro nas urnas de forma legítima, vamos derrotar o bolsonarismo na sociedade. Vamos derrotar o fascismo. Precisamos discutir as políticas públicas de inclusão, de distribuição de renda e diminuição da desigualdade no curso da implementação. Para isso, precisamos integrar a educação popular como instrumento de formação de consciência e organização da participação social. Multiplicar os conselhos populares em torno de todas as políticas públicas, formação de conselheiros e conselheiras na base, parceria com as universidades, com os institutos federais, entidades de educação popular,
fazer mutirões para a discussão dos programas do governo, integrando cultura, esporte e comunicação. Entre as iniciativas de início do governo, já iniciamos, senhor presidente, para apresentar a Vossa Excelência o diálogo com a ministra Simone Tebet, do Ministério do Planejamento, para a convocação o mais rápido possível do PPA participativo. Processo já vivido e consolidado de participação social no PPA dos governos de Vossa Excelência e da Presidenta Dilma, que precisa ser retomado, inclusive, na perspectiva de avançarmos na base para a construção futura do orçamento participativo, anunciado na campanha por Vossa Excelência. E a qualificação das plataformas de participação social por meios digitais do governo federal, retomando as exitosas experiências do Participar BR do governo Lula e do Dialoga Brasil do governo Dilma, para os aprimoramentos possíveis com o avanço tecnológico e da cultura digital do país. Para concluir, ao lado da escuta das populações e movimentos sociais, permitindo o melhoramento das ações de governos, tornando-as mais efetivas, transparentes e democráticas, ao lado da redução da desigualdade social, precisamos promover participação cidadã efetiva. Hoje, senhor presidente, é um novo dia e o futuro já começou. Contem com a Secretaria-Geral da Presidência na construção desse futuro. Muito obrigado a todos e a todas. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, neste momento o senhor presidente da República assina os decretos que criam o Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial. Com a criação do Conselho, o governo manterá interlocução permanente com movimentos sociais e organizações da sociedade civil na construção de políticas públicas. O decreto que cria o sistema de participação social institui, por sua vez, em cada um dos ministérios, uma assessoria de participação social e diversidade que serão coordenadas pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Queridas companheiras, queridos companheiros, queridos ministros e queridas ministras, o Márcio Forte está com muito mais liderança do que eu, porque ele conseguiu colocar muito mais gente aqui do que eu consigo colocar na reunião do Ministério. Vou aproveitar e fazer a reunião aqui mesmo para discutir o primeiro mês de governo. Querida Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, queridos companheiros dirigentes sindicais que estão aqui presentes, presidente das centrais sindicais, companheiros da coordenação que vai ajudar a produzir, executar e fiscalizar o governo. Vocês estão vendo que uma parte desse plenário ainda está quebrado. Vocês estão vendo que não tem cortina e que ainda tem madeira ali para tentar permitir que a gente faça essas reuniões. E vocês sabem da notícia do que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. No momento em que ainda nós estávamos festejando possivelmente a posse mais bonita e mais alegre que um presidente da República já teve nesse país. Eu acho que ninguém em sã consciência acreditava que aquilo pudesse acontecer, mas aconteceu. Isso é apenas uma demonstração de que nós tivemos uma vitória eleitoral. Ganhamos uma eleição. Mas a causa que nos fez chegar aqui ainda está engatinhando para que a gente possa conquistar. Uma reunião como essa é gratificante para um presidente da República. Uma reunião como essa é gratificante para qualquer líder de qualquer entidade do movimento popular. Mas é importante que a gente tenha consciência que essa é a primeira reunião e a primeira criação de uma organização de povo brasileiro para ajudar o governo e cobrar do governo para que a gente possa fazer as coisas. Nós derrotamos um presidente, mas nós ainda não derrotamos o fascismo que foi impregnado na cabeça de milhões de brasileiros que se posicionou se posicionou no dia 8, fazendo a quebradeira que aconteceu aqui. Nós hoje estamos completando 30 dias de governo. Ainda falta 47 meses para a gente trabalhar, Márcio. É apenas um mês. Eu quero dizer para vocês que, dentre todos vocês, eu sou o cidadão que mais deveria estar reclamando aqui. Aliás, eu nem deveria estar falando aqui nesse microfone do presidente. Eu deveria estar falando lá naquele microfone do Movimento Social para reivindicar do companheiro Rui Costa, o nosso ministro-chefe da Casa Civil, a casa para o presidente da República morar, porque eu ainda não estou morando numa casa. Eu estou morando no hotel. Eu na verdade, sou um sem casa, um sem palácio, Vocês precisam ajudar a reivindicar o direito de eu morar, porque já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel e não é brincadeira, é eu, Janja e 2 cachorras que estão dentro do hotel à espera que a gente consiga liberar o Palácio da Alvorada, porque o cidadão que estava morando lá me parece que não tinha nenhuma disposição e nenhuma intenção de cuidar daquilo. Nem cama a gente encontrou dentro do Palácio da Alvorada, no quarto que é o quarto presidencial. Então, cadê o Rui Costa? Eu sei que já foi embora, mas como está cheio de ministro aqui, por favor, lembre o Rui Costa que eu preciso morar
senão eu vou abandonar minha causa daqui para frente. A segunda coisa importante que vocês têm que saber é que apenas dia 24 desse mês, os ministérios conseguiram completar o seu quadro de funcionários. Os ministérios trabalharam muito tempo, só o ministro e o secretário executivo, ou o chefe de gabinete, porque só foi rodada a chave para que os companheiros ministros e ministras montassem o governo, sabe, dia 24. Significa que faz 6 dias apenas que os ministérios estão concluídos, estão funcionando, não sei se a 100% já ou a 80%. Hoje eu tive com a Sônia Guajajara, o ministério dela ainda não está completo, ela ainda precisa montar o ministério para começar a funcionar. Mas o fato de ela ser ministra e o fato da gente ter visitado lá em Roraima uma terra Yanomami e ver a desgraceira que está acontecendo com aquele povo abandonado, fez com que ontem nós assinássemos um decreto para definitivamente tirar os garimpeiros das terras indígenas nesse país. Companheiros e companheiras, é importante que vocês tenham clareza que nós estamos apenas iniciando um processo. E vocês fazem parte desse início. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos realizar juntos. E se nós tivermos que perdermos, nós vamos perder juntos. Coisa que eu não acredito. A gente não pode mais permitir retrocesso nesse país. Eu pensei que a gente tinha acabado com a fome voltou mais violenta. Eu pensei que a gente tinha garantido que o Brasil fosse se transformar numa grande economia, o Brasil está mais pobre, o trabalhador ganha menos, o trabalho é mais inseguro e a seguridade social praticamente não existe para as pessoas que trabalham com aplicativo. Significa que nós estamos num processo de reconstrução desse país. E aqui quem já tentou reconstruir, sabe, o seu barraco, sabe que reconstruir uma reforma é mais difícil do que construir uma coisa nova. E nós, quando fizemos a transição, foi a transição mais democrática, a transição que participou mais gente e a transição que custou menos dinheiro, porque a mais da metade das pessoas que participaram da transição não quiseram receber do dinheiro que estava disponibilizado. Trabalharam de graça apenas com o intuito de colaborar, não apenas para fazer um levantamento de como o Coisa tinha deixado o governo e o país, mas fazer proposta para a gente fazer coisas novas. E eu posso garantir para vocês que, por mais que a gente tivesse trabalhado sob a coordenação do companheiro Aloysio Mercadante na Fundação Perseu Abramo, com a participação dos NAPs, para construir um programa de governo, nós não fomos capazes de construir o programa que a transição construiu depois de ter informação do que tinha acontecido nesse país. E vocês podem ter certeza que a situação do país não era boa. Não era boa. Quase tudo que foi feito estava destruído. Quase todos os ministérios estão com sérios problemas de cumprir a meta que eles se propuseram a cumprir. Não só porque o dinheiro é mais curto, só para vocês terem ideia, nós estamos trabalhando hoje com orçamento igual ao orçamento de 2019. Significa que nós temos menos recursos e foi a primeira vez que um governo, antes de tomar posse, teve que lidar com o Congresso Nacional para aprovar uma PEC que as pessoas pensam que a PEC é do PT e do Lula. Não, a PEC era do ex-presidente, porque a PEC foi para pagar as coisas que estava comprometido e ele não tinha colocado o dinheiro no orçamento. Eu quero dizer para vocês, para terminar essa fala aqui, dizer para vocês que vocês não estão convidados e não estão participando de uma festa. Eu quero que vocês saibam que nós estamos participando e esse conselho vai servir para ajudar a gente a reconstruir
ou construir uma coisa nova, uma participação popular efetiva, em que vocês sejam tratados em igualdade de condições, que vocês possam dizer sim, da mesma forma que vocês podem dizer não. E vocês têm que ser respeitados quando dizem sim e têm que ser respeitados quando dizem não. Porque normalmente quem está no governo não gosta de não. E nós aprendemos que o não é tão importante quanto o sim, quando ele é feito por companheiros de lutas que ajudaram a gente a construir o que nós construímos para chegar na presidência da República. Você sabe que não foi fácil. Você sabe que foi, quem sabe, a campanha mais difícil. Você sabe o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o PT. Você sabe a tentativa de destruir a nossa imagem junto ao imaginário da população brasileira. Para voltar aqui, eu tive que me preparar. Primeiro, esquecer qualquer ressentimento. Primeiro, esquecer qualquer espírito de vingança. Eu vim aqui apenas porque eu acredito que é possível a gente melhorar a vida do povo brasileiro, trazer a alegria de volta, trazer o emprego de volta e trazer a melhoria de salário de volta. Eu voltei porque é possível a gente fazer uma economia verde, cuidando da questão climática com mais responsabilidade. Não precisa ninguém cortar mais uma árvore para criar uma vaca, ou para plantar um capim, ou para plantar um pé de milho. Ou seja, nós temos milhões e milhões de hectares de terras degradadas que a gente pode recuperar e plantar o que a gente quiser e criar o que a gente quiser de animal. O que não precisa é a gente não ter responsabilidade de compreender a importância que o ecossistema da Amazônia tem para o planeta Terra. Não é possível que as pessoas não compreendem depois de ver tantas coisas acontecerem no mundo. Lugar que não chovia está chovendo demais, lugar que chovia demais não está chovendo, lugar que não enchia está enchendo, ou seja, a gente está percebendo na nossa cara a mudança climática todo dia. E quis Deus, quando criou o mundo, de dar ao Brasil essa coisa extraordinária chamada Amazônia e sua biodiversidade. Nós, ontem tivemos uma reunião com o governo alemão e eu disse textualmente para eles compreenderem que nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. Ali moram mais de 25 milhões de pessoas. O que nós queremos é fazer com que a Amazônia seja pesquisada por quem entende, que a gente possa utilizar a biodiversidade, quem sabe, para a gente poder criar emprego para aquele povo, que a gente possa cobrar dos países ricos o tal do crédito de carbono que tanto se fala e que pouco aparece, que a gente tente descobrir um jeito de produzir uma economia que não polua mais aquela região, que a gente trate de cuidar da água que tem lá, trate de cuidar da floresta, porque ela não é um bem para nós brasileiros, ela é um bem para o planeta. E como o planeta é redondo, se acontecer alguma coisa com ele, não tem escapatória, nem para quem tem dinheiro, nem para quem está passando fome. Todo mundo vai junto. E é por isso que nós vamos cuidar da Amazônia com muito carinho, é por isso que nós vamos cuidar dos biomas brasileiros, que estão 5, com muito carinho, e é por isso que nós vamos ter uma economia baseada efetivamente na construção de alternativa energética limpa. Nós temos condições e vamos fazer isso. E vamos fazer com o apoio de vocês e com a ajuda de vocês, com a construção que precisa ser feita por vocês. Eu sei que a nossa presidenta Gleice, ela deve estar muito alegre por dentro, porque esse conselho é uma obra e uma ideia dela. Ela sonhava em criar esse conselho está criado, e eu só posso dizer para vocês, eu sou apenas um. Nós aqui já somos 15, com vocês já somos 500, mais 215 milhões de brasileiros, dos quais metade ou um pouco mais pode estar com a gente. A gente pode construir esse país dos nossos sonhos com muito trabalho. Eu queria dizer para vocês da minha satisfação de ter recebido o apoio e a bênção de vocês para estar aqui.
Eu vou morrer agradecendo ao pessoal que todo dia gritava bom dia, boa tarde, boa noite, Lula, durante 580 dias. Mas mais do que agradecimento, eu sei qual é a razão pela qual eu estou aqui. O povo votou porque o povo espera que a gente cuide dele, que a gente faça alguma coisa por ele. Eu sou uma pessoa que defendo muito a estabilidade econômica. Eu quero seriedade fiscal, mas eu quero seriedade política. Eu quero seriedade social, porque é verdade que nós temos muitas dívidas para pagar, mas a dívida que é impagável há 5 séculos é a dívida social contraída com o povo brasileiro. Não é possível que um país que é o 3º produtor de alimento do mundo, o 1º produtor de proteína animal do mundo, um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país que tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima, tenha gente passando fome. Não é possível. Então nós vamos provar outra vez que é possível acabar com a fome. Nós vamos provar que as nossas crianças podem estudar numa escola de melhor qualidade, inclusive escola de tempo integral. Nós vamos cuidar para que as crianças sejam alfabetizadas, sabe, até a 5ª série, para as crianças aprenderem a ler, porque depois elas vão evoluir com muito mais facilidade. Nós vamos garantir que os jovens brasileiros voltem a frequentar uma universidade e ter a oportunidade de ganhar um emprego. Nós vamos garantir que as pessoas que ganham salário mínimo vão ter reajuste todo ano. Esse ano, possivelmente, é o ano mais difícil, porque é o nosso 1º ano de governo. Mas você pode ficar certo que nós já fizemos isso uma vez e vamos fazer. E a nossa luta contra o feminicídio é uma luta sem trégua. Sem trégua. Vocês sabem que não basta uma lei para resolver esse problema. Vocês sabem que não basta uma lei. Quando nós assinamos a Lei Maria da Penha, eu era presidente da República, eu imaginei que a questão da violência contra a mulher iria desaparecer. Não desapareceu. Pelo contrário, em muitos momentos aumentou. Inclusive na pandemia aumentou mais ainda. Então isso é um problema, além de lei, é um problema cultural. É um problema de educação. É duro falar, mas nós temos que dizer, o homem tem que aprender que a mulher não foi feita para apanhar. Mulher foi feita para ser parceira, para fazer política. Mulher foi feita para ser igual, inclusive no mercado de trabalho. E nós precisamos ter penas muito severas para o cidadão que levanta a mão para bater na sua mulher, para o cidadão que violenta os seus filhos. Esse é um problema de educação. E não é um problema de educação do governo, é um problema de educação da sociedade. Olha, se a dona Lindu criou 8 filhos, sozinha, 5 homens, e ninguém nunca levantou a mão para bater na mulher, porque nós aprendemos que a nossa mão foi feita para trabalhar e não para bater em mulher. Por que as outras pessoas não aprendem isso? Por que as outras pessoas não aprendem isso? E nós vamos ter, companheiras, ter que criar narrativa para fortalecer a mulher a fazer a denúncia. E vamos ter que ter muitos lugares para que a mulher que faça a denúncia possa ser protegida e não ficar à mercê do cara que bateu nela uma vez, que vai querer bater a segunda vez. Eu espero que ao terminar esse mandato, a gente tenha, se não o índice 0 de violência contra a mulher, a gente tem o mais baixo índice de violência contra a mulher da história desse país, porque a violência demonstra apenas a nossa formação, que está muito atrasada, e o nosso homem precisa aprender essa lição de vida. A mulher não tem que morar com o homem porque ela precisa de um prato de comida. A mulher só é obrigada a morar com o homem, obrigada não. Ela só mora com o homem se ela quiser, se ela gosta dele, se ela quiser viver com ele. Se ela não quiser, ela vai embora. Eu queria terminar contando uma coisa para vocês. Falando das mulheres ainda. Eu costumo ler e costumo ver muitas coisas a respeito das mulheres, e normalmente dizem que a mulher muitas vezes se sujeita, sabe, a coisas não confortáveis com o seu marido,
porque ela não trabalha fora de casa e ela depende do dinheiro para dar comida para as crianças. Eu queria dizer para vocês, a minha mãe, a dona Lindu, que não sabia fazer um ó com copo, analfabeta do ponta do dedão ao último fio de cabelo, a minha mãe teve coragem de sair da casa em que a gente morava, com 8 filhos, ninguém trabalhava, foi morar num barraco. E ela criou 8 filhos, e todos, 5 homens e 8 mulheres, foram criados como cidadãos, como gente trabalhadora. Se a minha mãe pôde fazer isso, significa que todas as mulheres podem fazer isso. É apenas a gente ter coragem e o Estado que há condições de proteger. Se o cidadão quiser bater numa mulher, que volte para a casa dele e faça o que ele quiser. Mas a mulher não foi feita para apanhar. A mulher foi feita para ter liberdade, tanto quanto o homem quer liberdade. Por isso, essa será uma luta sem trégua, e por isso a nossa querida ministra das Mulheres, a Maria Aparecida, que está aí, ela sabe que ela vai ter um trabalho muito grande. Não que ela vai resolver tudo, mas nós queremos dar chance às mulheres de denunciar, e nós vamos ter que criar leis mais duras para prender um cidadão, se a gente tiver que prender. No mais, companheiros e companheiras, vocês sabem o que fazer, porque tudo que eu aprendi com vocês. Vocês vão ter que lutar muito, vão ter que cobrar muito. Muitas vezes vão xingar o Márcio, muitas vezes vão falar mal do Lula, não tem problema. Eu estou acostumado ao seguinte, eu respeito tanto o aplauso quanto a vaia, porque tudo que sai, mesmo que palavrão, da boca do povo, com razão, nós temos que respeitar. Nós só não podemos respeitar a ignorância dos fascistas que estão na rua solto e provocando as pessoas de bem. Eu quero, companheiro Márcio, quero dizer para você, Márcio, que você tem uma tarefa muito grande. Não é uma tarefa pequena cuidar da organização popular, não é uma tarefa pequena cuidar de atender e colocar no papel as pressões que você vai receber. E eu posso te dizer uma coisa que é a minha experiência de vida. Aquela pessoa mais cri-cri, aquela mulher mais cri-cri, aquele homem mais cri-cri, aquele que mais te enche, aquele que mais cobra, aquele que te chateia todo dia, esse não é o pior, esse é o melhor, porque ele está aqui para cobrar, para a gente fazer as coisas. No mais, gente, um abraço, que Deus abençoe vocês todos, que o Márcio tenha a sorte de cuidar da tarefa que ele assumiu. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de assinatura de decretos presidenciais que criam um Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial. E a nossa equipe conversou com exclusividade com o ministro da Secretaria